Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Então, hoje a gente vai para a nossa oitava aula, né? Na aula passada, então, vocês tiveram uma prova, né? Espero que tenham ido todos bem. E hoje, então, a gente segue dando continuidade no nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá ver o que a gente vai estudar hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco, ver um pouco sobre o saneamento básico e a sua influência, então, na saúde pública. E aí vocês podem estar pensando, mas o que o saneamento básico tem a ver, né, com a saúde pública? Por que isso é necessário? Porque o saneamento básico, enfim, ele inclui muita coisa mesmo dentro do âmbito de saúde pública. Ele influencia muito na saúde pública, em termos de doenças, né, em termos de saúde das pessoas, porque o que vem na cabeça de vocês quando vocês olham, por exemplo, essa imagem que está no slide? Olha a sujeira, né, desse esgoto, enfim, desse rio que talvez passa aí, e as crianças estão aí, né, tomando um banho, lavando roupa, enfim, seus utensílios, ocupando essa água, né? E aí a gente para e pensa, meu Deus, o que vai acontecer com a saúde dessas crianças, né? Com a saúde dos pais dessas crianças, com essa população que vive aí ao redor, né? Desse local, dessa imagem. Então, com certeza, coisa boa que não vai dar, né? E aí a gente tem os casos de hepatite, de diarreia, as internações, as mortes infantis, falta no trabalho, que às vezes também por conta de uma diarreia, por exemplo, que vai gerar um desemprego. Então, se a gente parar para pensar, o saneamento básico, o meio ambiente, eles influenciam totalmente na saúde pública, tá? E aí eu pergunto para vocês também, quando a gente fala em saneamento básico, o que vem na cabeça de vocês, né? Que o saneamento ele é uma coisa básica, né? E quando a gente pensa em básico, a gente pensa numa coisa que é essencial, né? Que não pode faltar de jeito nenhum, que é a base, né? Que a gente precisa. Mas aí a gente sabe que existem muitos locais no nosso país que ainda não tem saneamento básico, que essa imagem é realidade, ainda em muitos locais aqui no nosso país. E isso cada vez gera mais gastos, mais problemas para a saúde pública do nosso país, né? Então, hoje a gente vai falar, vai ver um pouquinho, vai refletir um pouquinho sobre isso, tá? Então, o que é o saneamento básico, né? Que é a pergunta que eu fiz para vocês, Aricem. Então, é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente e que tem a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde. Então, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. Então, é um pouquinho ali do que eu falei, né? Isso aqui resume muito bem o que é o saneamento básico. Então, você vai prevenir doenças quando você investe, né, em saneamento básico. Com isso, prevenindo doenças, você está promovendo a saúde, melhorando a qualidade de vida da população que tem acesso a saneamento básico, né? Produtividade do indivíduo, porque a partir do momento que ele tem alguma doença que provém da falta de saneamento básico, a produtividade desse indivíduo ela vai cair, né? Ele vai ter que internar, enfim, ele vai pegar um atestado para cuidar dessa doença. Então, isso vai também afetar na atividade econômica do país, né? E na vida dessa pessoa. Então, o saneamento básico ele atinge uma gama, né, de assuntos aí, um nicho bem grande, e é um assunto bem importante para a gente tratar em saúde pública. Então, no Brasil, o saneamento básico ele é um direito assegurado
pela Constituição e é definido pela Lei número 11.445 de 2007. Então vejam que não é nenhuma coisa muito antiga, né? É bem recente essa lei, é bem recente que esse saneamento básico ele foi assegurado pela Constituição. Então, como o conjunto dos serviços, né, que seria a infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Então, esse é basicamente aí o que abrange, né, o saneamento básico, né? Quais são aí os trabalhos que dentro do saneamento básico que ele atinge, né? Então, qual é a importância do saneamento básico? Então, a gente sabe que tem muita importância, né, em relação à saúde das pessoas. Ter saneamento básico, ele é um fator essencial para um país poder ser chamado de país desenvolvido. Sem saneamento básico, não existe desenvolvimento no geral, não existe desenvolvimento. Então, a partir do momento que um país não tem saneamento básico, ele vai ser um país subdesenvolvido, né? Então, para ser chamado de desenvolvido, ele precisa ter saneamento básico. Os serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade de vida das pessoas, sobretudo na saúde infantil, tá? Tem grande importância na saúde infantil, com redução da mortalidade infantil. Então, a partir do momento que você investe em saneamento básico, você automaticamente diminui a mortalidade infantil. Então, vejam a importância do saneamento. Também gera melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição dos rios e preservação dos recursos hídricos, entre outros. Então vejam a importância que é você investir em saneamento básico. E quando a gente fala em melhorias na educação, muitas crianças, principalmente mais lá para o norte, nordeste, existem muitas escolas que ainda não têm banheiro público. E as crianças, elas necessitam, quando elas necessitam, né, realizar alguma necessidade fisiológica, elas vão em algum matinho, enfim, em algum lugar aí que esteja próprio, né, entre aspas, para que elas possam, então, utilizar. E muitas dessas crianças elas acabam adoecendo, né, por conta dessa falta de saneamento básico, o que leva à internação. Então, essas crianças acabam não indo à aula, desistindo, né, por conta de várias internações, algumas mesmo acabam falecendo, então isso também gera um déficit na educação do país, tá? Em 2017, segundo o Ministério da Saúde e do DataSUS, né, essa informação foi retirada do DataSUS, foram notificadas mais de 258 mil internações por doenças de veiculações hídricas do país. Então, o que isso quer dizer? Doenças relacionadas à falta de água que possa ser utilizada, né, numa água tratada. E aí isso gera esse número aí de internações. Em 20 anos, que é de 2016 a 2036, considerando o avanço gradativo do saneamento, né, isso considerando então que o saneamento ele vai avançando, vai melhorando, o valor presente da economia com saúde, seja pelos afastamentos no trabalho, né, por conta de alguma doença relacionada aí ao saneamento, ou seja pelas despesas com internações no SUS, esse gasto ele deve alcançar 5,9 bilhões no país. Então, isso é o que o país gasta com os problemas que são gerados pela falta de saneamento básico. Então, se esse dinheiro fosse investido de uma outra forma, né, com certeza poderia se economizar muito mais, né, na economia do nosso país. Então, agora que a gente já sabe melhor o que é o saneamento, qual é a importância, né, no que ele influencia, a gente vai falar um pouquinho
do Plano Nacional de Saneamento Básico e das instituições que trabalham mais então fortemente aí com o saneamento básico. Então, o PLANSAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele consiste no planejamento integrado do saneamento básico, incluindo os 4 componentes do saneamento básico, que é o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem das águas pluviais urbanas, né? E possui, então, um horizonte de 20 anos, que é o período de 2014 a 2033 aí, né, que ele quer atingir, então, metas. O Plano Nacional de Saneamento Básico, ele traz um levantamento e análise das bases legais e competências institucionais que são relacionados ao saneamento básico e ele determina princípios fundamentais que vão orientar a sua elaboração. Então, a partir da análise situacional do déficit em saneamento básico, dos investimentos no setor, dos programas e ações do governo federal, de uma avaliação política e institucional e também da elaboração dos cenários para a política de saneamento básico no país, o plano ele vai estabelecer metas de curto, médio e longo prazo para melhorias do saneamento básico aqui no nosso país. Então, dentre as principais metas, cabe destacar o alcance de 99% de domicílios abastecidos por rede de distribuição, ou por poço, ou então por nascentes, com canalização interna, sendo 100% da área urbana, de 92% então de domicílios servidos por rede coletora ou fossa séptica, sendo 93% na área urbana, de 100% da coleta direta de resíduos sólidos dos domicílios urbanos e de 100% de domicílios com renda de até 3 salários mínimos mensais que possuem unidades hidrossanitárias, tá? Então, essas são as principais metas que o Plano Nacional de Saneamento Básico ele pretende alcançar aí até 2033, né? Começou em 2014 e vai até 2033 esse plano aí de metas. E claro que muitas melhorias já foram alcançadas, né? Mas tem muito ainda para melhorar. E quando a gente vê esses dados aí, a gente pensa muito também em relação à pobreza, né? Que a falta de saneamento básico, então, ela principalmente está distribuída em periferias, em favelas, né? Em cidades maiores, porém, pessoas de classe média, enfim, também possuem esses problemas com saneamento básico, porque muitas vezes alguns condomínios, alguns prédios, eles não possuem aí o saneamento básico e todo o esgoto daquele local é largado no rio, enfim, né, em alguma nascente aí. Então, quando a gente pensa nisso, é em vários locais, né, várias classes que permeiam e que passam por esse problema de saneamento básico, tá? Então, a FUNASA. A FUNASA, ela é a Fundação Nacional de Saúde, né? Talvez algum de vocês já ouviram falar. Ela é um órgão do Ministério da Saúde. Ela detém a mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento no país. Então, quando se fala em saneamento, ela é o órgão que está há mais tempo lutando por isso e trabalhando com isso aqui no país. Ela atua, então, a partir de critérios epidemiológicos, né? Através, então, de pesquisas, índices epidemiológicos, socioeconômicos e também ambientais, voltados para a promoção e proteção da saúde. O Departamento de Engenharia da Saúde Pública, que pertence à FUNASA, ele foi criado com o objetivo, então, de fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças. Esse Departamento de Engenharia de Saúde Pública, ele busca a redução de riscos à saúde, financiando, então, a universalização de sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos urbanos. Então, promove as melhorias sanitárias domiciliares, a cooperação técnica, estudos e pesquisas,
e ações de saneamento rural, contribuindo para a erradicação da extrema pobreza. Então, o saneamento, ele não é só o saneamento básico urbano, tá? Quando a gente fala em saneamento, também inclui saneamento rural, porque se a gente parar para pensar, em muitos locais, então, aí na área rural, né, no interior, não sei se alguém de vocês frequenta interior ou é do interior, enfim, a gente vê que no interior também, né, muitas vezes acabam que os agricultores, eles despejam, né, os resíduos em nascentes, em alguns rios que passam aí pelas comunidades, né, o que também vai afetar, então, o saneamento básico, né? Porque quando a gente fala em saneamento básico, é tanto urbano quanto rural. O risco, então, à saúde pública está ligado a fatores possíveis e indesejáveis de ocorrer em áreas urbanas e rurais, e que podem, então, ser minimizados ou eliminados com o uso apropriado de serviços de saneamento. Então, compete ainda à FUNASA ações de saneamento para o atendimento propriamente a municípios com populações inferiores a 50.000 habitantes e em comunidades quilombolas e de assentamentos, né? Então, a FUNASA, ela tem essas ações mais voltadas para esses locais, né? Com menos de 50.000 habitantes, comunidades quilombolas e também os assentamentos, tá? Então, agora a gente vai ver sobre a Trata Brasil, né? A gente falou um pouquinho, então, sobre a Planzab, né? Que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, sobre a FUNASA, e agora a gente vai ver a Trata Brasil. A Trata Brasil, ele é um instituto, uma organização da sociedade civil com interesse público, que é formado, então, por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. Ela atua desde 2007, né? Então, desde lá, quando a gente viu que surgiu a lei do saneamento, né? Trabalhando para que o cidadão seja informado e reivindique a universalização do serviço mais básico e mais essencial, que é o saneamento básico, né? E é essencial para qualquer nação, né? Não importa onde ele é essencial. Tendo nação, né, se constituindo aí uma comunidade, o saneamento básico ele é essencial e ele tem que existir. Para dar mais legitimidade nas ações, o Instituto Trata Brasil ele desenvolve projetos em comunidades vulneráveis ao saneamento básico e onde a falta de água e o contato diário com os esgotos ao céu aberto fazem parte da realidade das famílias, né? E quando a gente pensa nisso, quando a gente fala nisso, com certeza a gente está falando de centros urbanos maiores, né? Principalmente aí São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente vê, né, que a poluição é maior, enfim, existem umas 100 cidades, né, centros urbanos de grande porte que eles consideram, onde então o trabalho deles é mais desenvolvido, né, onde eles trabalham mais, focam mais, porque é onde é mais afetado, né, como diz aqui, o esgoto é céu aberto e não existe nenhum tipo de saneamento básico e é que se torna a realidade dessas famílias, muitas delas achando que isso é o normal, né, que isso é assim. Então é aí que eles mais atuam. Mas claro, que o problema com saneamento básico ele existe também em cidades menores. É só a gente dar uma olhada aí nas nascentes, nos rios dos nossos municípios, né? Não sei se todos são daqui ou enfim, mas se são de alguma outra comunidade, né? De alguma outra cidade. Deem uma pesquisada como é que é o saneamento básico, se existe o saneamento básico em todos os bairros das cidades de vocês, se tem rio, se tem nascente, vão dar uma olhada nesses rios, nessas nascentes, para ver se tem esgoto sendo largado, né? Se esse esgoto que está sendo largado é tratado, não é, enfim, né? É bem interessante a gente sempre ter esse conhecimento também do local onde a gente mora sobre o saneamento básico. Então, dentro do escopo de trabalho,
da Trata Brasil, existem 3 eixos de atuação, que seria a água e cidadania pela vida, Trata Brasil na comunidade, apoio ao saneamento rural em áreas isoladas. Então, esses são os 3 escopos de trabalho da Trata Brasil. E aqui eu botei uma observação, então, para eu mostrar o painel de saneamento para vocês. Então, essa Trata Brasil, ela tem um site, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Esse site da Trata Brasil, a hora que vocês tiverem uma oportunidade, um tempo, eu indico para que vocês pesquisem e para que vocês entrem no site, tá? Ele é ótimo quando se trata de saneamento básico, tem muita informação nesse site. Tem coisas que a gente fica sabendo que a gente não tinha nem ideia sobre o saneamento básico a partir do momento que você entra nesse site. Depois a gente vai dar uma olhadinha melhor. Mas aqui o que eu queria mostrar para vocês é que dentro do site existe o painel Saneamento Brasil. Esse painel, você pode então aqui, ó, você pode escolher localidade, né? E como eu falei, então eles trabalham com as regiões maiores, né? Com cidades maiores. Então aqui próximo de nós, a cidade maior é Chapecó, né? Tem São Miguel, mas também a maior é Chapecó. Então, se a gente for escolher ali a localidade, a gente também consegue, por exemplo, escolher só o estado ou alguma outra cidade, enfim, mas o que eu escolhi aqui então foi Chapecó, né? E olha só que interessante, aqui a gente consegue ter uma ideia dos números quando a gente fala em saneamento relacionado à saúde, tá? Então aqui eu coloquei comparar por localidade. Isso no ano de 2018, que foi então os últimos dados que tem aqui no site. E aí você consegue ver, por exemplo, aqui, parcela da população com acesso à água, tá? Que tem água potável. Em Chapecó, 90,6% da população em 2018 tinha esse acesso. No Brasil, 83,6%. Na região sul, 90,2%. Em Santa Catarina, 89,1%. E aí, comparando aqui com o município de São Paulo, 99%. E o de Florianópolis, 100%. Então, olha que interessante, né? Então, aqui tem outros itens, né, que podem ser comparados. E aqui, quando a gente fala, então, em saúde, vamos ver aqui incidência de internações totais de 0 a 4 anos. Então, as internações, né, isso calculado por 10 mil habitantes. Então, aqui foi em 2018, em Chapecó, de 19,58% de internações relacionadas ao saneamento básico. Aqui as despesas, ó. Então, olha só que interessante. E a gente também pode vir aqui e colocar indicadores por ano. E aqui, então, o último ano que foi calculado foi o de 2018 também. Então, a parcela da população com acesso à água lá em Chapecó era de 90,6% no ano de 18. Aqui também a gente vê, então, a incidência, tá? Então, aqui é só no município de Chapecó de 2010 a 2018. Então, é bem interessante, tá? Para quem quiser dar uma olhada, para quem quiser mexer no site. Então, aqui, ó, como eu falei, você pode estar escolhendo a região metropolitana, estado, município. É bem legal. E aqui daí tem o site, então, da Trata Brasil. É só colocar na internet aí Trata Brasil, que vai aparecer aqui o site. Deu uma travada aí no vídeo, né? Mas, ó, tem muita informação, tem os destaques. Aí aqui em cima você pode vir... você pode ir em principais estatísticas que depois a gente vai estar vendo nos slides que eu coloquei também. Daí são as principais estatísticas que você consegue ver da influência aqui do saneamento básico. Ó, você consegue ver tanto no Brasil quanto no mundo. E aí você pode clicar em cima desses aqui.
ou então aqui as principais áreas que são afetadas pelo saneamento básico, tá? Então é bem interessante, bem legal. Aqui tem os estudos que eles fazem, esse painel do saneamento que é o que a gente estava olhando antes. Tem as cartilhas, aqui tem os projetos sociais, e aqui você encontra também algumas palestras online. Então, né, fica aí de interesse de vocês, quem for gostar desse assunto, quer se aprofundar um pouco mais, quer ter mais informação sobre o saneamento básico aqui no nosso país. Então, é um site aí que eu indico que é bem interessante, tá? Então, voltando aí para os nossos slides. Deixa eu molhar a garganta um pouco. Então, a gente viu aí, né, sobre o Plano Nacional de Saneamento, sobre a FUNASA e sobre a Trata Brasil. Então, quando a gente fala a respeito de saneamento básico, são aí as três principais órgãos, né, organizações, enfim, que se falam então sobre, que falam e trabalham com saneamento básico. Então, qual é a relação do saneamento básico com a saúde pública? Ele tem uma relação extremamente próxima e íntima, né? Existe uma relação aí muito próxima entre saneamento, saúde pública e meio ambiente. E, então, tudo que a gente viu até aqui a gente consegue, né, entender o porquê dessa relação. Então, é necessário salientar que o saneamento ele é a base de todo o sistema de saúde de qualquer país, tá? Não existindo saneamento básico, não existe saúde pública no país, tá? Então, um país que tem saneamento básico, maior investimento, né, melhorias em saneamento básico, com certeza, se você for pesquisar, é um país também que tem maiores índices, melhores índices de saúde pública. Então, a saúde pública ela está intimamente ligada ao saneamento, o aumento de doenças infecciosas e contagiosas, aumento proporcionalmente à falta de saneamento, inversamente é a mesma coisa, né? Então, quando a gente pensa que é aquilo que eu falei, né? As doenças infecciosas e contagiosas, elas aumentam a partir do momento que o saneamento básico ele não é adequado e elas diminuem a partir do momento que há investimento em saneamento básico que ele é adequado, né? Que ele é ocupado aí e feito de uma forma adequada. Então, as incidências de doenças infecciosas que levam à queda de produtividade, aumento de custos, aumento da conta em saúde está totalmente ligado justamente à presença ou essa ausência do saneamento básico, que é tudo isso que a gente vem falando ao longo dessa aula. Às vezes até pode se tornar repetitivo, mas é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente fixe isso na nossa cabeça, tá? Então, a primeira ligação que pode ser vista é na necessidade de água potável, onde a falta, né, causa efeitos catastróficos no organismo da pessoa. Então, pensa em tomar uma água totalmente contaminada, né? A gente tem conhecimento dos riscos que isso traz para a nossa saúde, né? Então, às vezes, pode até levar a uma morte, dependendo daí da infecção que você, né, dos micro-organismos que se encontravam aí nessa água, que te causaram aí uma infecção, né? Então, em nosso país, mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, nas condições que são mínimas aceitáveis, tá? Então, não é nem aquela água límpida, né, filtrada, não. As condições mínimas aceitáveis para que você tenha água potável, 35 milhões de pessoas aqui no nosso país não têm acesso. Então, o consumo ou uso da água sem o tratamento adequado leva a quadros clínicos críticos ou até a morte, por meio de doenças, né, como a hepatite A, cólera, a leptospirose, diarreias infecciosas, pois elas são comumente causadas por bactérias, vírus, germes presentes nessas águas contaminadas. Então, outra consequência podem ser a diminuição da concentração, do raciocínio e do aumento da incidência de doenças secundárias, tá? Como pressão alta, artrite, asma, colite, diabetes tipo 2 e colesterol. Então, até essas doenças elas estão ligadas com a falta de saneamento básico, né? Então, para a gente ver como é grave
quando não se tem o saneamento básico. Enquanto a coisa que ele influencia na saúde pública, né? Outra questão, então, que demonstra a importância do saneamento básico na saúde pública é o rendimento do trabalhador, né? A partir do momento que o trabalhador ele mora em algum local que ele não tem acesso ao saneamento básico, não tem acesso a uma água potável, ele vai adquirir uma doença infecciosa, ele vai fazer uma consulta, ele vai ter que internar, ou então vai precisar de um atestado, e esse trabalhador, por consequência disso, não vai, né, frequentar o serviço, que muitas vezes aí acaba gerando até em demissão. Então, em 2013, por exemplo, tivemos o afastamento de 14,9 milhões de trabalhadores por diarreia ou vômito, tá? 14,9 milhões de trabalhadores por diarreia ou vômito. Então, a média de dias afastado do serviço é de 3,3 dias, tá? Então, geralmente aí um atestado de 3 dias, né? Quando você vem com vômito ou diarreia. Então, se não houvesse essas interrupções por falta de saúde, o aporte de valores na economia seria em torno de 9,5 bilhões de reais que seriam economizados, tá? Se não houvesse essa interrupção de trabalho, tá? Então, considerando apenas as internações por conta de doenças gastrointestinais infecciosas, foram 391 mil hospitalizações. Somente o SUS pagou 125,5 milhões nessas internações. Então, vejam, né? Se a gente pensa aí, poderia ser economizado 9,5 milhões e o gasto foi de 125,5 milhões nessas internações. Então, se a gente parar para pensar em números, quanto que não poderia ser economizado, né, se fosse investido de uma forma correta em saneamento básico, né? Chega até a ser um absurdo quando a gente vê esses números. Então, aqui foi aquilo que eu mostrei recém lá no site para vocês da Trata Brasil, que essas são as principais áreas que são afetadas pela falta de saneamento básico, que seria então o meio ambiente, né, a preservação. Quando a gente fala em preservação do meio ambiente, com certeza se você largar um esgoto a céu aberto, você vai estar tendo contaminação do meio ambiente, então isso vai atingir também preservação. No turismo, tá? Porque muitas pessoas deixam de vir, deixam, né, de trabalhar no turismo, então também de gerar uma renda econômica para o país por falta de saneamento, no trabalho, como a gente viu, né, na recém, na saúde nem se fala, né, na educação, por conta então também, né, como eu falei, muitos locais não tem banheiro, as crianças que acabam faltando na aula por conta dessas doenças, e também aí na cidadania, né, com certeza. Então, se você for lá no site, como eu mostrei antes, clicando em cima desses itens, você consegue ver em números o quanto que isso afeta, né, o quanto que a falta do saneamento básico afeta em números todas essas áreas. Né, não, com certeza, se a gente fosse numa aula presencial, a gente poderia ver isso, né? Mas aqui, né, pelo tempo também, para não se tornar enjoativo os vídeos, não tem como a gente estar clicando em cada um para ver, né? Até porque é bem extenso, tem bastante número aí para ser visto. Então, lá no site, eu cliquei em saúde, tá? Porque como a gente fala de saúde pública, né? Como a nossa disciplina é saúde pública, eu achei importante a gente ver os números em relação à saúde. Então, tem tanto no mundo, como vocês viram lá, quanto no Brasil. Então, em relação à saúde no mundo, então pensando em falta de saneamento básico, 570 mil crianças menores de 5 anos morrem em razão de infecções respiratórias, como pneumonia, atribuídas à poluição de ambientes internos e externos e à fumaça de cigarros, que também está relacionado, né, a saneamento básico, ao meio ambiente. 200 mil mortes de crianças menores de 5 anos provocadas por malária poderiam ser prevenidas por meio de ações ambientais como a redução de focos de reprodução de mosquito e melhorias no armazenamento de água potável.
200 mil crianças menores de 5 anos moram em razão de lesões não intencionais atribuídas ao ambiente em que vivem, como envenenamento, quedas e afogamento. Então, pensando lá naquela nossa imagem anterior, muitas pessoas moram ali na beira, né, desses esgotos, dessas nascentes, enfim, e elas têm aquelas pontes suspensas por cima, né, e muitas crianças acabam caindo, acabam se afogando, né, ou até mesmo os que moram ali dentro desses locais, né, bebês, enfim. Então, o afogamento ele também entra nesse índice, né. Então, atualmente estima-se que 2,1 bilhões de pessoas no mundo vivam sem água própria para o consumo humano. 2,1 bilhões no mundo, né. Então, a gente olhando esses números, a gente praticamente não precisa falar mais nada, né. Então, mais de 2 bilhões de pessoas enfrentam riscos graves à saúde, porque serviços básicos de água não estão disponíveis em 1 em cada 4 hospitais no mundo, hospitais sem água potável, tá. Estima-se então que em cada 5 nascimentos aconteçam nos 47 países mais pobres do mundo. Isso significa que a cada 17 milhões de mulheres nesses países dão à luz em centros de saúde com suprimentos inadequados de água, de saneamento e de higiene. Crianças em cenário de conflito têm 3 vezes mais probabilidade de morrer de doenças relacionadas com a água do que com a própria violência. 3,5 milhões de pessoas morrem no mundo por problemas relacionados ao fornecimento inadequado da água por ano. Então, mais de 1,5 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem por ano no mundo por problemas relacionados ao fornecimento inadequado de água. 10% das doenças registradas ao redor do mundo poderiam ser evitadas se os governos investissem mais em acesso à água, medidas de higiene e saneamento básico. A diarreia mata 2.195 crianças por dia e faz mais vítimas do que a AIDS. A malária e o sarampo juntos. Tá? Então, é a segunda causa de morte entre meninos e meninas entre 1 mês e 5 anos no mundo. A mortalidade infantil foi reduzida para metade, de 12,7 milhões em 1990 para 5,9 milhões em 2015. Então, 4% da população, isso corresponde a 25,5 milhões de pessoas, sofreram de diarreia em 2015, dos quais 60% eram crianças com menos de 5 anos de idade. E a gente sabe que diarreia em criança muitas vezes acaba sendo letal, né? Então, 38% das instalações de assistência médica em 54 países não têm acesso a fontes básicas de água, e cerca de 20% delas não dispõem de uma infraestrutura primária de saneamento. Então, aqui estão as referências ali embaixo, né, de onde foram tiradas, corresponde ali, então, o número 4, né, foi do Atlas, e assim por diante. Então, essas informações foram retiradas aqui desse item saúde. Então, se vocês quiserem ter mais informações, é entrar lá no site da Trata Brasil e dar uma pesquisada em todos esses outros itens, vai ter dessa mesma forma que a gente viu aqui, vai ter lá, tanto em relação ao mundo quanto ao Brasil. Então, agora a gente vai ver em relação à saúde no Brasil. Cada R$1 investido em saneamento gera economia de R$4 na saúde, né? Então a gente pensa, R$1, R$4, mas se a gente for pensar em toda a população do país, pensa só na economia que isso gera, né? Então, em 2013, o país teve mais de 14,982 milhões de casos de afastamento por diarreia ou vômito no país. Então, as pessoas afastadas por doenças gastrointestinais ficaram longe de suas atividades por 3,32 dias em 2013. Em 2013, foram registrados 2.193 óbitos em razão das infecções gastrointestinais. 59% das mortes foram em pessoas com mais de 70 anos de idade.
O valor presente da economia total, com a melhoria das condições de saúde da população brasileira entre 2004 e 2016, foi de 1,737 bilhões, que resultou num ganho anual de 134 milhões. Então, entre 2016 e 2036, que é lá, né, quando a gente vê lá o plano da FUNASA, estima-se que o valor presente da economia total, com a melhoria das condições de saúde da população brasileira, seja de 5,949 bilhões de reais. Ali também as fontes. Então, isso é quando a gente vê em relação à saúde no Brasil. E aqui, então, eu trago alguns exemplos dos efeitos das ações de saneamento na saúde, né? Se ele fosse, então, realmente aplicado de forma correta. Então, água de boa qualidade para consumo humano e seu fornecimento contínuo asseguram a redução e controle de diarreias, cólera, dengue, febre amarela, tracomona, hepatites, conjuntivites, poliomielite, escabioses, leptospirose, febre tifoide, esquistossomose e malária. A coleta regular e o acondicionamento e destino final adequado dos resíduos sólidos diminuem a incidência de casos de peste, febre amarela, dengue, toxoplasmose, leishmaniose, cisticircose, salmonelose, teníase, leptospirose, cólera e febre tifoide. O esgotamento sanitário adequado é fator que contribui para a eliminação de vetores da malária, diarreia, verminose, esquistossomose, cisticircose e teníase. Melhorias sanitárias domiciliares estão diretamente relacionadas com a redução de doença de Chagas, a esquistossomose, diarreias, verminoses, escabioses, tracomona e conjuntivites. Então, olha só, né? Quanta coisa que poderia ser evitada ou pelo menos, né, diminuída se esses 4 componentes aí, né, fossem bem vestidos, bem estruturados, né, aplicados de forma correta em todos os locais aqui do nosso país, né? Quanta doença que poderia ser evitada. E qual seria a solução para essa situação de saúde pública e saneamento básico no Brasil? O saneamento básico no Brasil, ele não falta recursos, ou então se falta é muito pouco, né? Porque tem investimento, tem dinheiro para ser aplicado em saneamento básico. O problema é que esses recursos, eles não são utilizados de forma correta, né? Então, todos eles são utilizados aí de outras formas. Então, é muito mais prestigioso, né? Muito mais importante e visível para o político se ele for lá inaugurar um hospital, né? Porque todo mundo vai ver que ele ajudou a inaugurar aquele hospital, do que se ele for investir em saneamento básico e ninguém vai ver que ele foi lá e fez um esgoto, né? Um saneamento básico naquele bairro, né? Então, sendo totalmente ilógico, pois a cada R$ 1, né, que a gente viu aí que é aplicado em saneamento básico, representa uma economia de R$ 4 em saúde. Então, a população ela estaria muito mais saudável para poder trabalhar com saúde, teriam mais força e com isso também ocorreriam menos faltas e dias perdidos de trabalho e com certeza também menos mortes, né, menos internações devido a essas doenças, se fosse investido então aí de uma forma correta, né? Porque como a gente sabe, dinheiro tem, o dinheiro vem para ser investido em saneamento, porém não é investido em saneamento, né? A gente também precisa parar muito para pensar no que para onde vai, né, e no que é investido, né? Não digo aí em todos os locais, né, em todas as cidades, todos os estados, pode ser que em muitos lugares funciona mesmo o saneamento básico, né? Porém, em muitos lugares também não funciona. Então, prevenção é muito mais econômico e faz muito mais sentido dar certo, pois resultaria em uma população mais saudável e com qualidade de vida, além de sobrar dinheiro para fazer outros investimentos, né? Então, lembrando mais uma vez, o saneamento básico é a plataforma fundamental e essencial para desenvolvimento de qualquer país. Então, não adianta ter um país rico com uma alta produção agrícola e industrial
se você não investir em saneamento básico. De nada vai adiantar. Então, todo o dinheiro e lucro que o país consegue com exportação e produção vai para o ralo devido à falta do saneamento básico. Então, o que a gente pode concluir aí com tudo que a gente viu? O que ocorre nesse ponto é falta de prioridade, né? Apesar da alegação de falta de recursos financeiros. Então, o principal aí que eles alegam é falta de recurso, porém o recurso existe, como eu já disse, né? Ele vem, porém ele não é prioridade, o saneamento básico ainda aqui no nosso país, em muitos locais, né, no nosso país. Então, os últimos anos provaram que o Brasil não está em falta de recursos, mas com uma administração ineficiente em aplicá-los. Fora medidas que tentam congelar gastos em áreas sensíveis e essenciais, como é o saneamento, como é a educação, como é a saúde, né? Que a gente sabe aí que muitos gastos aí são cortados para serem aplicados em outros locais, né? Então, é preocupante, né? Quando a gente vê isso. É necessário, então, priorizar o que já é básico, até no nome, e compreender que o saneamento ele é uma questão de saúde, preservação ambiental, economia, desenvolvimento social e, portanto, essencial para outros setores, né? Então, é isso aí, né? A gente tem recurso, o recurso vem, porém, não é aplicado de maneira eficiente nem no local correto, né? Então, aqui estão as referências de onde eu tirei todos esses dados, né, que eu trouxe para vocês hoje. Tirei muita coisa lá do site da Trata Brasil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, de consultores, então, e do Ministério da Saúde também da Funasa, tá? Então, aqui tem umas referências, caso vocês queiram entrar em algum desses sites para se aprofundar mais. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso sobre meio ambiente, tá? Vocês vão ter mais uma aula também sobre meio ambiente, isso aqui vai ser um pouquinho diferente, então, a nossa próxima aula. Mas eu peço para que vocês deem mais uma olhadinha, né? Se aprofundem um pouquinho mais para que vocês vejam o quanto o saneamento básico é importante para que a gente também possa lutar para que o lugar onde a gente mora, o estado, enfim, né, o município onde a gente reside, ele tenha cada vez mais melhorias em saneamento básico para que sua influência em saúde pública, né, seja de uma forma positiva. Então é isso, gente. Espero que fiquem todos bem, que vocês tenham gostado aí da nossa aula, né? Que tenha servido para alguma coisa. E até a nossa próxima aula, então, tá? Um abraço.